Oi, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a esse webinar. Nós estamos dando aí uns 3, 4 minutinhos para todo mundo entrar, para a gente começar esse bate-papo. A gente já estava falando anteriormente aqui nos bastidores, mas quero dar aí o bom dia para o senhor Lineik Santos e para o senhor Marcos Corucci. Bom dia, vocês estão todos bem? Dia, Bom dia, meu amigo. Tudo certo? tranquilo. Faltou tá num boteco para beber uma cerveja, né? É quase ainda, não sextou ainda É, não, é quase. no sextou ainda, aqui tá quintou, né? Quintou até É, meia-noite. quintou. Poxa, que bacana. A gente tem várias pessoas já entrando. A gente vai dar mais 2 minutinhos para a gente começar. Vai ser um bate-papo muito bacana entre a gente e a gente vai falar especialmente ou especificamente, né? Como é que a tecnologia da informação ela está atuando aí dentro da área de saúde. E aí, nada mais ou melhor do que o próprio Marcos, que é um especialista desse segmento, conhece muito de tecnologia, e aí a gente vai conversar bastante com ele para entender como é que está esse mercado em si. Enquanto isso, pessoal, eu quero aproveitar e só reforçar para vocês alguns pontos. Primeiro, a gente, né, a Civortex e a Amor Saúde estarão presentes lá no Health Innovation Day, agora no dia 22 de agosto, que é um evento da Starts. Esse evento ele tem como o principal pano de fundo a inteligência artificial como motor da inovação da área médica. E a Amor Saúde ela estará lá apresentando um case muito bacana de tudo aquilo que eles estão fazendo, tá? E nós estaremos com um stand falando também não só das nossas soluções, mas especificamente como é que a inteligência artificial ela pode ajudar nesse dia a dia aí tão complicado que é o atendimento a pacientes. Vamos dar mais um minutinho. Vou aproveitar também e informar vocês o seguinte: aqui no rodapé do Zoom tem uma caixinha que é a QIA, né? Que é a Question and Answer. Vocês podem mandar perguntas, comentários, é, muitas outras informações aí, tudo que vocês quiserem, tá? Inclusive a Luara tá cobiçando a minha canequinha aqui, ó, que é de papai. Levei um tempo para Essa deu ganhar. inveja, viu? O NAN que a gente gasta para ter ela, Tem que ter um benefício, né, pô? tem que ter um benefício. Pessoal, seja bem-vindo aí a Thaís, a Rosângela, a Gabriela, a Evelyn está aqui desde o comecinho, o Evaldo. Obrigado aí pela participação e pela oportunidade de estarmos aqui juntos nesse bate-papo, tá? Só mais um minuto, a gente já começa essa conversa aqui. Na verdade, vai ser uma conversa mesmo, um bate-papo, e vai ser muito importante ter a participação de vocês aí, que é a nossa audiência. Eu agradeço pelo interesse e com certeza a participação de vocês vão deixar ainda mais rico a conversa que a gente vai ter aqui, tá? Enquanto isso, eu bebo uma aguinha. Beleza, deu tempo aqui. A gente já está com bastante pessoas online. Algumas outras vão entrar agora. E aí, oficialmente, eu queria começar esse bate-papo, né? Até me apresentando. Então, eu sou o David Precioso. Não é apelido, é meu nome mesmo, tá? Precioso. Eu sou o head de parcerias e de contas estratégicas aqui no Civortex. Estou aqui desde o começo, quando tudo isso aqui começou, né? Quando a gente é velho, a gente fala isso aqui tudo era mato. Então eu estava aqui quando tudo era mato. E trabalho há bastante tempo com o Lineik. O Lineik, se apresenta aí, Lineik. Beleza. Cara, primeiramente, assim, parece clichê, mas eu gostaria de agradecer aí, né, a Luara, primeiramente, depois ao David aí pelo convite de estar participando desse webinar, tá?
Hoje eu sou gerente de sucesso do cliente aqui na Civortex. Eu já atuo aí na área de tecnologia, com foco mais em plataforma de atendimento há aproximadamente 10 anos, né? E hoje eu sou responsável pelas implementações aí de novos clientes, tá? Aí vai de diversos segmentos, incluindo aí o segmento da saúde, e também faço gestão aí dos clientes de base, né? Eu espero contribuir um pouquinho aqui no nosso bate-papo aí com a minha experiência, né, de quem está ali na linha de frente, né, com muito contato com as unidades, né, bem próximo ali também dos pacientes, né, e acredito que vai ser um papo bem bacana aí com o Marcão aí, com o David. Oline, eu que agradeço. Você não precisa me agradecer, não. Tem que agradecer a Luara, ela que é a chefe e manda nesse negócio aqui. Também é minha primeira vez como host, né? Eu participei uma outra vez dando opinião. E aí, como host, a gente acaba tendo uma outra responsabilidade. Falando de responsabilidade, nada melhor que trazer o Marcos aqui para esse bate-papo. O Marcos é uma pessoa que conhece muito do segmento, ele conhece muito de tecnologia, é uma pessoa que contribui muito, e tem uma visão holística de tudo aquilo que está sendo feito dentro da Amor Saúde e conhece muito do mercado. Então, eu tenho certeza que a participação dele, a opinião dele, a visão dele vai contribuir muito para você que veio aqui buscar conteúdo, né? Buscar conhecimento no sentido de benchmarking, entender como é que uma empresa que é referência do mercado nacional tem feito para poder cumprir aquilo que é a vocação deles, que é permitir dar acessibilidade à saúde às pessoas. Marcos, por favor, se apresente, fale um pouco sobre você, sobre o que você faz aí dentro das suas principais responsabilidades dentro da Amor Saúde. Boa, maravilha. Precioso. Então, novamente aqui, agradecer também o convite. Hoje o webinar é gravado, mas a gente já se vê toda semana aí no nosso webinar não gravado aí que a gente tem trabalhado juntos aí. Então, também estou muito feliz, muito animado por estar aqui falando com vocês, tá, pessoal? Hoje eu atuo como PM ali na Amor Saúde, então muito voltado ali aos produtos, à área de tecnologia. Especificamente ali eu puxo a parte de odontologia, né, os sistemas de odontologia e a multicanalidade, que é essa parceria junto ali com a Civortex. Então a gente está muito voltado ali em toda a experiência de atendimento, a experiência do paciente ali, tudo que está ao redor do que a gente fala de atendimento, né? Não só ali o momento que você está com o médico ou com o dentista, mas toda a experiência que passa antes e depois de tudo isso, né? Falando um pouquinho do Amor Saúde, como o Precioso comentou, hoje nós somos a maior rede, né, de clínicas populares do Brasil. A gente tem mais ou menos ali 450 unidades espalhadas ao longo de todo o Brasil. O objetivo nosso é essa democratização, esse acesso à medicina e odontologia, então promover esse acesso, trazer ali um caráter acessível para as pessoas conseguirem ter acesso a uma medicina de qualidade. Então vai ser bem legal a gente comentar um pouquinho ali de como que a gente está implementando, os desafios da tecnologia, como que a gente tem trabalhado tudo isso, pessoal. Obrigado, Marcos. Pessoal, o objetivo hoje desse webinar, né? Se a gente for realmente deix- deixando ele de uma maneira bem estruturada, a gente vai discutir especificamente sobre como que a tecnologia ela está revolucionando a experiência do paciente, né? E é a gente provocar reflexões sobre o uso da tecnologia na saúde, compartilhar experiências reais, discutir como é que a gente pode ir além, né, do tradicional, daquilo que a coisa já acontece e criar experiências significativas para os pacientes. E nós somos pacientes também, né? A gente consome, vamos colocar dessa maneira, esse tipo de serviço no nosso dia a dia com os nossos familiares, pessoas que nós amamos, que nós gostamos muito. E de maneira geral, a gente consegue então fazer uma reflexão tanto a nível profissional, somos nós que podemos contribuir para a melhora dessas experiências, mas também a gente como CPF, né, pessoas que utilizam desses meios para poder buscar atendimento. E aí, Marcos, falando justamente sobre essa questão de experiência, né? é, na sua, na sua visão, digamos assim, ou naquilo que vocês têm mapeado dentro da Amor Saúde, no mercado em geral, quais são as principais queixas
que os pacientes têm sobre a jornada de saúde hoje? Boa. Tem um ponto até, Precioso, que eu gosto de trazer, que é uma fala do Dr. Alexandre, ele é o nosso RT médico, e ele fala nessa frase assim, que o acolhimento do paciente ele começa lá no atendimento, né? Então, a gente entender que, na verdade, toda essa jornada, ela começa desde o momento do primeiro contato do cliente com o time de atendimento, com o call center, quem está fazendo esse agendamento, né? E acho que é legal a gente entender essa motivação do cliente para a gente entender as dores ali da jornada, por quê? Óbvio que existem situações que você está fazendo algo de rotina, que você está fazendo um acompanhamento ali, mas muitas vezes o cliente é uma pessoa que está com alguma dor, que está com alguma dificuldade, ele está buscando ali um alívio, uma melhor qualidade de vida, resolver o problema que ele está sentindo, né? Então, diferente de outras situações, por exemplo, a varejo que você vai lá, é um momento feliz ali que você está comprando algo, muitas vezes é um momento ali meio tenso para o cliente, né? Que ele está querendo resolver aquilo que ele está sentindo. Então, já começa aí desse momento da humanização dessa jornada, né? Que a gente vê ali o cliente muitas vezes sinalizando que é uma jornada às vezes impessoal, que ele sente ali que é só está falando com um robô, não está falando com uma pessoa. Ele tem algumas dificuldades às vezes ali de qual canal que ele consegue conversar. Às vezes ele não tem autonomia para, por exemplo, quero falar pelo WhatsApp, eu quero falar, por exemplo, por telefone, mas aí não tem um canal, o canal não está disponível, as dificuldades que ele tem para conseguir fazer um agendamento, encontrar uma agenda mais próxima ali, uma agenda que faça sentido para ele. Então, tudo isso a gente tem vários pontos que acabam impactando essa jornada do cliente, né? Desde a demora para conseguir agendar, até uma simples dúvida, às vezes que ele tem dificuldade para ter acesso à informação. Então, tudo isso vai contribuindo, são pequenos pontos de dor ali que a gente vai tendo ao longo dessa jornada, né? Entendido. Bacana entender esse ponto, Marcos. Eu acho que você trouxe uma coisa que me fez refletir agora, né? É, quando a gente fala de atendimento médico, eu me coloco nesse ponto, muitas das vezes a gente foca, ou pelo menos vem na nossa cabeça, aquela etapa de eu sentar na frente do médico e conversar com ele, né? Mas na visão da Amor Saúde, vai muito mais além disso. Então, é óbvio, pelo que eu entendi desse bate-papo, obviamente, apesar da gente trabalhar muito junto, cada vez fica mais claro que para vocês a experiência, a jornada, o atendimento médico, essa caminhada, ele começa antes mesmo dele sentar lá na frente do médico e poder conversar com esse médico e depois deve continuar após os exames, os retornos, esse tipo de coisa, certo? E aí, Exato, até desde o momento ali que, por exemplo, você vai fazer um agendamento de uma consulta ou de um exame, você tem ali, por exemplo, as dúvidas do paciente, como que eu me preparo para esse exame, como que eu tenho que chegar lá no dia, eu tenho que estar em jejum, não tenho que estar em jejum, então todo esse acompanhamento antes e o pós também, como você comentou, né? Então, uma pessoa passou por uma cirurgia, a gente tem todo o acompanhamento ali para entender como que ela está se sentindo, como que a gente consegue ali às vezes direcionar melhor a recuperação dessa pessoa. Então, é exatamente isso, né? Tem o pré-consulta e o pós-consulta também que a gente trabalha bastante, né? Além desse momento da consulta, né? né, obrigado pela contribuição. E aí isso me liga a alguma coisa, no sentido que a gente está falando de pessoas, né? São pessoas, são seres humanos no momento que às vezes é de fragilidade, mas a gente tem, né, para que as coisas aconteçam, para que elas sejam atendidas, para que elas tenham uma jornada, acaba passando pelo meio sistêmico, né? Existe um sistema para fazer as coisas, no geral, e esse sistema ele precisa necessariamente funcionar. E aí, saindo da parte de negócio, falando mais tecnicamente, né? O Linick aqui é o nosso representante maior dessas questões técnicas. Ele, como gerente de serviço, a atribuição dele não é só negócio, é falar especificamente ou entender especificamente as questões técnicas da tecnologia da informação, como é que as coisas precisam ser feitas e por que que essas coisas precisam ser feitas. E aí, o Lineker, o Marcos, ele trouxe um ponto que é, muitas das vezes eu tenho diferentes canais, tenho diferentes sistemas, né? E na sua visão, não só do mercado de saúde, mas de todos aqueles mercados ou de todos os projetos que eu sei que você já atuou, ao seu ver, como que é a falta de integração seja dos canais, seja entre sistemas, impacta negativamente essa experiência, seja de um paciente,
seja de alguém que está fazendo alguma compra ou que está precisando de alguma outra coisa. Boa. Bom, cara, quando informações importantes, David, assim, não são compartilhadas, seja ela entre departamentos, né, da mesma empresa, ou até em um sistema único de saúde, por exemplo, falando do sistema governamental, isso aí pode acabar acarretando até em algum equívoco, né, ou tratamentos duplicados, né, isso acaba gerando, assim, uma maior frustração ali naquele paciente, né? Pois ele precisa repetir várias vezes a mesma informação, ele enfrenta atraso no atendimento dele, e principalmente, como vocês citaram, normalmente quando uma pessoa procura um posto de saúde, enfim, ou algum hospital, ele está numa situação delicada, tá? Então, sim, ele precisa ter um atendimento ali mais eficiente, né? E se o hospital, enfim, já possuir o histórico desse paciente, já conseguir consultar em algum sistema que fosse integrado de forma unificada, ele conseguiria já saber, né, qual que é o histórico dele e já conseguir direcionar ele para a especialidade mais específica, que vai conseguir a atender ele da melhor forma, né? Então, às vezes o paciente ele passa por uns 3 clínicos gerais, muitas das vezes porque são hospitais diferentes e hoje a gente não tem um sistema único, de forma integrada, tá? Isso ocorre também dentro dos próprios departamentos, seja ele no departamento de exame, o departamento de consulta. Essa falta de integração acaba prejudicando muito aí a experiência, né? E gerando uma insatisfação deles. Entendido. É, obrigado pela sua opinião aí. Marco, você concorda 100% com o Lineker ou tem algum outro ponto que você fala assim, poxa, tem esse ponto aqui que é importante para a indústria também? Cara, 110%, né, Aline? Acho que até a fragmentação dessa jornada do acesso à informação, ela acontece do lado de quem está fornecendo o serviço, mas para o cliente é uma jornada única. Então, o cliente não vê essa jornada fragmentada, a gente que compartimenta essa jornada para conseguir atuar da melhor maneira. Então, a gente conseguir ter essa integração entre as informações e promover ali resolver a dor do cliente por qualquer momento que ele chegue na jornada, acho que é o ponto essencial que a gente tem, né? De evitar ali essas dificuldades de atraso, conseguir resolver a vida do cliente no primeiro contato dele mesmo, né? Então, de uma certa maneira, fazer esse onboard, digamos assim, esse acolhimento de maneira fluida, ele acaba sendo muito da humanização do atendimento. Não é só o médico ou o enfermeiro ou a pessoa que está dirigindo, realizando um procedimento médico, né, que humaniza as coisas. Ali naquele momento, quando você acaba tendo essa integração, você acaba fazendo essa humanização, porque deixa a conversa mais fluida ou a coisa mais fácil, né? O contato mais tranquilo e tira da pessoa aquela responsabilidade de ter que se preocupar se tem, como é que ele vai conseguir a agenda, se ele está dirigindo o carro, uma série de outras coisas que em qualquer momento ele consegue ter acesso àquela informação. Nesse sentido, né, a gente falando de não só de atendimento, mas falando de tecnologia como um todo, a gente percebeu como usuários que principalmente a pandemia fez com que muitas coisas que eram um sonho se tornassem realidade, como por exemplo a telemedicina. Então, recentemente, isso é uma história que aconteceu de verdade. Eu estava numa viagem de trabalho com um amigo que trabalha comigo. Esse cara passou muito mal. Eu estava passando muito mal, ele estava com uma infecção muito forte. Ele precisava buscar o atendimento médico. E aí, tradicionalmente, você tem que se deslocar, encontrar um hospital próximo que você esteja, fazer um encaixe daquele atendimento, e aí você vai lá fisicamente e tem um atendimento médico. No caso dele, ele fez a consulta dentro do. A gente estava no mesmo hotel, né? Então ele fez a consulta lá do hotel, o médico avaliou ele, não precisou fazer naquele momento exames, deu uma prescrição de medicação. Eu fui com ele até a farmácia e todo esse processo não levou mais do que 30 minutos. Então, como nós estávamos em São Paulo e todo mundo conhece como é que é o trânsito de São Paulo,
para a gente chegar no hospital, provavelmente a gente levaria mais do que 40 minutos. Então, o tempo todo dele foi menos do que o deslocamento para ele para dentro do hospital. E aí, na sua visão, o Marcos, como que está o mercado em adoção da tecnologia, ou quais são assim, o poder da tecnologia que está transformando o mercado? Como que você e a Amor Saúde veem ah, a poder que a tecnologia tem para transformar e quais são algumas dessas transformações que já ocorreram e, na sua opinião, olhando como está acontecendo no mercado, aquilo que está sendo disponibilizado, e a gente tem inteligência artificial, tem um monte de coisa aí que está acontecendo de verdade, né? Agora deixa de ser algo de ficção científica. Na sua opinião, o que foi transformado e o que ainda tem por vir? Boa. Eu acho que tem momentos, né? Se a gente for falar do momento atual, acho que a telemedicina deixou de ser uma promessa e já é uma realidade, né? Hoje a gente está atendendo, acho que mais ou menos umas 12 mil consultas por mês de telemedicina, e isso já traz ali alguns resultados interessantes, né? Primeiro, acho que é bem o exemplo que você trouxe de realmente dar acesso ao atendimento médico, independente da pessoa conseguir ele se deslocar, se é uma região que ela tem dificuldade ali para ter o atendimento. Acho que isso também é importante para a gente conseguir ter um acompanhamento também do cliente, não necessariamente só no momento ali da consulta, e também por questão de eficiência operacional, né? Então a gente consegue ter muitos resultados interessantes nesse sentido, tanto para o cliente como também ali para a empresa, para enfim, para a operadora de saúde ter um resultado interessante. Falando de futuro, eu vejo muito essa questão da inteligência artificial, seja ali a gente falando de um IA, de machine learning, tanto para a gente melhorar o atendimento, ali modelos de linguagem para conseguir ter um atendimento mais humano, menos robótico ali resolver a vida do cliente, até utilizar a inteligência artificial para modelos preditivos. Então entender ali, por exemplo, poder conseguir mensurar, por exemplo, uma chance de conversão de um cliente, um tratamento mais adequado, conseguir processar aquele grande volume de dados, né? Porque um desafio inicial é a gente conseguir capturar toda essa informação, mas uma vez que a gente tem toda essa informação, é conseguir basicamente processar ela, tratar e tirar insights disso, né? Então, eu acho que a inteligência artificial e esses modelos preditivos, cada vez mais a gente vai ver sendo utilizados para tratamentos, enfim. No caso da Amor Saúde, a gente tem utilizado esses modelos preditivos para conseguir ali ter um melhor atendimento, conseguir ali um processo de converter mais o cliente de um agendamento para um atendimento. Então a gente tem trabalhado muito forte nesse sentido também de inteligência artificial. Fora a telemedicina também, que aí já é um ponto que eu acho que principalmente depois ali da pandemia, a gente realmente teve esse boom ali, um crescimento muito grande ali de atendimentos, né? Cara, que bacana. Essa parte de vocês utilizarem a inteligência artificial preditiva, né? Para você conseguir analisar volumes grandes de dados, para, através desses dados, encontrar padrões, só para o pessoal da audiência entender, né? Uma das principais atribuições que uma inteligência artificial tem, apesar do termo inteligência, a maior capacidade dela é conseguir encontrar padrão, coisa que nós, seres humanos, num grande volume de dados, a gente não consegue necessariamente fazer fazendo cruzamentos. E aí ela consegue identificar isso, e uma vez que você tem isso identificado, você consegue começar a fazer predições, e nesse caso de predições, por exemplo, até me remete aqui, você consegue startar comunicações antecipadas, informações de algo. Até, por exemplo, eu tive um paciente que ele teve determinados tipos de consultas num determinado período de tempo, né? Você consegue falar, olha, peraí, a predisposição para ser A, ser B ou ser C em termos de prognóstico é muito grande. Então eu vou lá proativamente conversar com esse cara. E aí, Olinick, falando dessa conversa, né? Obviamente falando daquilo que nós fazemos, que é o Civortex, como que você entende, né? Falando, obviamente, pegando esse gancho da inteligência artificial, mas como que a coleta de dados e o uso de inteligência artificial pode personalizar o atendimento dos pacientes? Porque o que o Marco está colocando na mesa é o seguinte: se eu tenho uma inteligência artificial que me dá uma predição, eu consigo encontrar padrões e, de uma certa maneira, fazer com que cada pessoa,
né, numa maneira de estatística, ela tem algumas nuances e você pode criar jornadas diferentes para cada personalidade, para cada momento, assim por diante. E falando daquilo que nós fazemos, né, daquilo que você necessariamente faz junto com o seu time, como que você entende que a utilização desses, como utilizar dados, como coletar dados e como fazer a inteligência artificial apoiar não só lá na parte de diagnóstico por imagem, nessa predição, mas também auxiliar nessa jornada de comunicação. É, cara, eu acho assim que não tem como fugir, tá? Então, assim, o futuro é a IA mesmo, independente da área de atuação, né? E hoje a gente pode utilizar esses dados coletados de várias maneiras, né? Para personalizar ali o atendimento do paciente. Isso inclui uma análise do histórico médico, conforme você mencionou, para prever ou até prevenir doenças, né? A personalização ali de planos de tratamento, né? E aí a gente pode pegar com base no perfil genético ou no comportamento desse paciente, eu já consigo prever um plano para ele. E a IA, eu consigo colocar ela principalmente para uma triagem mais personalizada, né? Trazendo ali um atendimento mais humanizado ali pro paciente, né? De uma forma que ele se sinta ali acolhido, né? E, além disso, utilizar os dados também para identificar padrões de tendência, né? Permitindo, assim, que a gente consiga fazer intervenções de forma proativa, né? Ou até prever, por exemplo, possíveis doenças que estejam se expandindo, né, ou se agravando em uma determinada região, né? Então, assim, quando a gente identifica que vários pacientes hoje procuraram a respectiva unidade com queixas de dengue, por exemplo, né? E aí, a conseguir coletar esses dados, a gente consegue prever que pode estar tendo um surto ali naquela região, tá? Então, assim, esse eu acho que é um dos grandes pontos positivos, né, que essa análise de dados a gente consegue trazer aí pro nosso dia a dia. Tá no Meu, mudo, tá? o meu microfone eu dei uma mutada, e aí, quem nunca no mundo online entra numa reunião e conversa estando no mute? Bom, agora foi mais uma vez minha, né? Pessoal, só para reforçar o seguinte, a gente está recebendo aqui algumas perguntas, fique à vontade para mandar mais questionamentos, tá? Daqui a pouco a gente vai ler algumas, dando tempo, obviamente, né? E fiquem à vontade para ou compartilhar algum tipo de experiência que vocês tiveram como profissionais da área que atuam no mercado de saúde, independente do setor, daquilo que faz, né, mas como é que a tecnologia da informação ajudou vocês nisso? E também como pacientes, né? Como é que tem sido a jornada de vocês em relação a esse se tá bacana, se não tá bacana, o que que vocês esperam muito mais em relação a isso daí. É, hoje, a gente tem de maneira geral, né? Todas as vezes que a gente tem a adoção de tecnologias, de alguma maneira, a gente acaba tendo algum tipo de barreira. Isso é um fato e faz parte da gente, né? Você tem aquela galera que fala, isso nunca vai funcionar, que foi o caso da televisão. Ah, esse negócio aí nunca vai funcionar. O que existia ali na década de 20, década de 30, o mais forte era o rádio. Então, quando saiu tecnologia, a televisão era, isso nunca vai funcionar e é muito caro. E aí, à medida que você faz com que a tecnologia seja popular, você tem, obviamente, a possibilidade de fazer com que aquilo mude e transforme a vida das pessoas. E, ao mesmo tempo, você tem muitas coisas que param no meio do caminho. Hoje a gente está falando muito de inteligência artificial. Isso, ao meu ver, não é um hype. Apesar da gente estar dentro de uma bolha, né, as coisas estão muito inflacionadas no sentido que todos os canais, tudo aquilo que a gente vê no geral, está falando de inteligência artificial, ele é algo prático, ele é algo usual, e eu vejo que isso vai continuar de qualquer maneira.
Diferente, por exemplo, se a gente puxar de memória ali em 2020, do que era o nosso querido metaverso, né? Saiu, agora o caminho vai ser todo virtual, temos o metaverso. Ok, ele flopou, né? Puseram a Meta, pôs dinheiro pra caramba, a Apple pôs dinheiro pra caramba, bilhões, mais de bilhões, e a coisa não decolou nesse cenário. Quando a gente fala de saúde, não é algo que no Brasil a gente consegue perceber que o Estado por si só vai resolver isso daí, e olhando para o futuro, a gente tem a questão de, de, de implementações ou daquilo que são novas tecnologias, geralmente existe uma resistência à mudança, geral. Então, se você vai adotar algo, e aí essa resistência ela pode ser tanto do paciente, quanto do time, quanto do mercado, não é só de uma determinada organização, o mercado como um todo. Como, por exemplo, gravadoras. Gravadoras falam, não, vai ter disco, não vai ter streaming, não. E aí aquilo acabou praticamente com o mercado da gravadora. Quando a gente fala disso, Marcos, olhando com esses exemplos que eu dei, né? Obviamente você vai ter a sua opinião, a sua visão em relação a cada um desses pontos, mas quais são os desafios e as oportunidades que tem para implementar novas soluções, ou seja, colocar mais tecnologia nesse meio, tá? E aí eu não estou perguntando em relação a amor e saúde. A minha pergunta, meu maior interesse é entender como que no mercado, porque você já trabalha na área, né, de saúde há muito tempo, já passou por outras instituições com outras realidades, então você tem um olhar bem abrangente. Como que você vê essas barreiras e se você pudesse elencar como gestor dois ou três pontos que ajudem a quebrar essas barreiras, o que pode ser feito para quebrar a barreira de adoção de novas tecnologias? O que você poderia compartilhar com a gente aqui? Boa. Eu acho que de barreiras a gente tem desde aqueles pontos tradicionais de gestão de mudança mesmo, né, que é uma dificuldade de se implementar, toda a questão de comunicação, treinamento, então que isso são pontos genéricos ali que qualquer gestão de mudança vai ser impactado. Mas falando ali do mercado de saúde, eu vejo que é um mercado muito tradicional, né? Então, ele tem ali algumas restrições ali, o pessoal geralmente tem uma visão meio uma aversão ali a gente implementar algumas questões de tecnologia, pensando que a gente vai acabar afastando esse lado humano do atendimento, né? Então, eu vejo que existe esse ponto. Fora isso, a gente tem também aquelas questões de regulação e política que a gente tem, vindo de ANS, tudo isso também é um ponto que a gente tem que tomar bastante cuidado. Além de todos esses pontos, eu acho que uma outra grande barreira que a gente tem que ter muito cuidado é uma questão de segurança também e toda a privacidade que a gente tem que ter ali com os dados do paciente, né? Então, são dados sensíveis, é importante a gente ter esse cuidado para a gente garantir que a gente vai implementar. É, no nosso caso, um grande desafio que a gente tinha, uma grande barreira, é o volume que a gente tem de unidades. Então, por mais que a gente fala, pô, é um sistema SaaS, a gente está implementando, é cloud, a gente tinha uma barreira pelo nosso volume. Então, implementar nessas 450 clínicas é você conseguir implementar uma nova tecnologia, treinar as pessoas dessas clínicas e fazer esse processo rodar. Então, ali acho que com certeza esse é um grande desafio para a gente, né? Trazer essa capilaridade e conseguir implementar. Mas do outro lado, eu vejo que a gente tem muitos resultados positivos que a gente pode apresentar e argumentar para conseguir trazer ali uma motivação para o pessoal para a gente implementar. Então, desde uma questão, por exemplo, a gente falou muito aqui de IA, a gente falou desses modelos preditivos da gente conseguir trazer. Para a gente conseguir implementar tudo isso, a gente precisa ter uma centralização da informação. Então, esse é o primeiro ponto. A gente vai conseguir ter meio para conseguir capturar toda essa informação, tudo que está acontecendo ali do nosso paciente. Porque mais que a gente, mesmo a gente tendo ali o ERP, a gente tendo ali o que foi agendado, qual foi o tratamento, é importante você ter esse braço de entender ali todo o contato que foi realizado com o cliente, conseguir integrar isso a um CRM e ter essas regras de relacionamento. Então, a primeira motivação, acho que é literalmente você conseguir ter acesso a esses dados. Tendo acesso a esses dados, eu acho que fica muito mais fácil você começar a mostrar o retorno que você vai ter com tudo isso. Então, o famoso ROI, né? A gente conseguir mostrar ali que a gente vai ter desde ganhos de padronização de processo
Então, a gente conseguir trazer uma experiência melhor, a gente conseguir trazer ali um padrão de marca, um padrão de qualidade de atendimento, até questões como, por exemplo, a governança. A gente conseguir controlar melhor ali como a gente está atendendo o cliente, conseguir estabelecer ali padrões a serem seguidos, avaliar o que, que a gente está fazendo, né? Porque quando a gente fala que a gente tem os dados, acho que fica muito mais simples da gente conseguir também melhorar aquilo que não está tão legal e também replicar aquilo que está bom. Então fica muito mais fácil de você enxergar isso. Ou seja, cara, vou fazer um teste AB ali para, por exemplo, um processo que eu quero olhar e tentar melhorar ele para replicar para toda a empresa. Então, são pontos interessantes. E uma outra barreira que eu acho que foi muito interessante para a gente que a tecnologia conseguiu trazer é essa capilaridade. Por quê? Imagina que você hoje, como uma franqueadora, como uma operadora de saúde, decide mudar um processo. Até você conseguir replicar esse processo e implementar em todas as suas unidades, é um processo muito moroso e dolorido. Então, quando você tem uma ferramenta integrada ao seu sistema, uma ferramenta que está ali em toda a ponta, fica muito mais fácil você replicar esse modelo e conseguir já ter resultados, né? Então, acho que são esses os pontos. E aí, para fechar, acho que um valor, eu acho que é muito interessante da gente trabalhar ali e tentar vencer essas barreiras, acho que é o bom é inimigo do ótimo também, né? Então é importante a gente ter conseguindo tendo pequenos ganhos ali para já mostrar esse resultado, né? A gente não esperar ali ter toda uma implementação para já conseguir performar. Então, no nosso caso, por exemplo, acho que um ponto interessante foi fazendo essa escalada, né, de implementação nas clínicas, porque você já começa a implementar, ter resultado, mostrar valor da ferramenta, mostrar valor da tecnologia e aí você consegue escalar isso de uma maneira muito mais tranquila, tendo argumentos para conseguir ali fazer o convencimento, né, seja de uma diretoria, seja, por exemplo, de acionistas, né? Marcão, e além assim das barreiras, né? Acredito que além de barreiras a gente tem alguns desafios, né? Que a gente sempre tem que enfrentar, que é basicamente a gente provar, né, realmente o valor ali no ROI, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, dependendo de uma unidade, dependendo da região dela, ela não tem, ou até uma unidade nova, né? Ela ainda não tem ali um suporte, vamos dizer assim, até que financeiro, né, para suportar um investimento, né, em novas tecnologias, né? Então, assim, a gente tem que de uma forma inteligente, conseguir provar esse valor pro dono, né, ali daquele empreendimento e que ele vai conseguir ter esse retorno no futuro e quais são esses benefícios, né? A parte de integração também entre plataformas e sistemas legados, né? Isso aí também é um desafio que a gente enfrenta. Normalmente, quando a gente fala de sistema legado, normalmente são sistemas que já têm aí há mais de 10, 15 anos aí de estrada, principalmente sistemas de saúde, né? Agora a gente está passando aí por uma onda de atualização, né, desses sistemas. E normalmente, para fazer integração com esse tipo de sistema mais antigo, é um grande desafio aí que a gente enfrenta. E uma receita, né, para a gente conseguir ter sucesso, né, logo após essa implementação, conseguir provar esse ROI, né, assim, para as clínicas, é a gente conseguir dar um treinamento aí de forma adequada, né, porque não adianta a gente colocar, igual a gente brinca, né, não adianta eu dar uma Ferrari na mão de uma pessoa que ela vai pilotar como se fosse pilotando um Fusca, né, então assim, Ferrari então na lama, né? exatamente. Então, assim, tem que dar um treinamento adequado, tem que dar ali aquele suporte, né, para a pessoa conseguir extrair o máximo ali, né, daquela tecnologia, daquele investimento ali que ela fez. Sim, Ó, não acho que fala assim do Fusquinha não, tá? Tem que Fusquinha ser é guerreiro, piloto, pô. tem que andar com um alicate, eu tenho, beleza? E quando dá pau, você tem que ir lá para um arame naquele trem. É, Dirigir a Ferrari é só você não pisar muito no acelerador. O desafio é esse é o dirigir o problema, né? Fusca. Concentrar, Não, né? brincadeira à parte. Você ia até comentar algo, Marco, mas antes de eu te passar a palavra, eu tenho. Que bacana, o pessoal está participando. A gente recebeu algumas perguntas aqui. Eu já dei uma olhada nelas. Algumas eu vou deixar para o final, mas outras já estão dentro desse contexto aqui. Então, eu vou passar a palavra para você. Assim que terminar o seu comentário em relação a esse ponto do Linic, eu vou fazer duas perguntas que estão aqui que encaixam justamente com esse momento que a gente está falando agora, tá? Boa. Aí acho que é um ponto que é interessante, como que foi o nosso processo, tá? Basicamente, para a gente conseguir vencer as barreiras, a gente olhou para a nossa jornada do paciente. Então, olhando tanto do lado do paciente como do lado da nossa empresa. E ali é importante entender o que é um ponto de dor, qual que é o impacto que a gente tem, porque às vezes a gente
está olhando ali para o custo de implementar uma solução, mas você também tem que olhar ali o quanto você está perdendo de possibilidade de ter aumento de resultado, quanto isso está custando para você por não implementar uma solução. Então foi esse processo, olhando ali de uma maneira global, onde a gente sentia ali que faltava ter essa informação, faltava ter essa integração sistêmica, e a gente começou a observar, beleza, eu tenho que fazer esse investimento para resolver esse problema. Eu tenho esse problema do outro lado. Qual que é o payback disso? Como que vai ser esse processo? Então, acho que é muito ali de uma jornada de conhecimento ali do seu cliente, enfim, do seu negócio, e entender ali em que momento que faz sentido você ter esse investimento, né? Mas eu acho que dificilmente ali não vai fazer sentido você começar a trabalhar a integração de sistemas ali, um passo a passo para começar a evoluir, realmente trazer mais digitalização para a sua jornada, né? Normalmente, por questão seja de produtividade, automação de processo, é muito fácil você recuperar esse valor investido, né? Então, vale muito a pena essa jornada ali de mapeamento de processos para entender aonde que é uma dor e a oportunidade que a gente tem, né? Ô, Marcos, você falando sobre investimentos, tem o Giovanni Silva, que está aqui com a gente. Ele fez uma pergunta que é o seguinte: tem a ver com isso. Porque, apesar de todo o cunho social que a Amor Saúde tem, ela ainda é uma empresa. Ela precisa minimamente, como toda empresa privada e não pública, pagar as suas contas e ter dinheiro sobrando para poder reinvestir e ir melhorando. Senão a coisa não vai chegar do outro lado. E aí o Giovanni coloca o seguinte: na sua opinião, Marcos, a saúde digital, ela está acessível a todos ou ainda é uma lacuna entre diferentes populações? E aí, como a Amor Saúde ela tem o Brasil inteiro, né, em termos de atuação, eu acho que você vai conseguir ter uma visão bastante bacana se isso é de uma maneira geral, se é homogênea, se é heterogênea, se de fato não existe mais essa barreira. Como que está isso daí? Boa. Eu acredito que ainda existe uma grande barreira por alguns pontos, tá? Falando do que a gente tem hoje de acesso à saúde e à medicina, a gente tem ali um grande modelo que é o SUS. E eu acredito muito no modelo do SUS, eu acho que ele tem o seu mérito muito grande de promover o acesso à população, mas ele tem dois grandes desafios. São dois desafios, que um é basicamente volume, né? É conseguir atender toda a população brasileira, que isso a gente vê que ele não consegue atender por conta ali do tamanho da nossa população, e o outro é de eficiência. Então a gente conseguir ter um processo eficiente, mais ágil, mais rápido, de mais qualidade para as pessoas. Nesse sentido, é muito ali do que o Amor Saúde vem promovendo. Então a gente tem ali as consultas populares para conseguir ser uma alternativa ao SUS para as pessoas. E é muito um choque de realidade que a gente tem, às vezes, porque às vezes a gente no nosso dia a dia a gente acaba se distanciando, né? Mas, por exemplo, hoje a gente tem consultas ali com um especialista ali entre R$ 35 mais ou menos e com um clínico geral de R$ 26. Para a gente fala, pô, R$ 26, R$ 35. Mas a gente vê muitas pessoas que falam, não, vou marcar esse mês essa consulta, eu vou esperar no mês que vem eu marco a outra. Então, é uma realidade de desafio que a gente tem para a população e não só financeira, mas também de um perfil digital das pessoas. Então a gente tem muito esse cuidado aqui, o Line, que a gente estava até discutindo isso nessas últimas semanas, de quando a gente vai implementar uma nova funcionalidade, a digitalização de um processo, um chatbot, por exemplo. Como que a pessoa está interagindo com aquele chatbot? Então, por exemplo, você tem perfis e cidades que a gente atua que é uma população menos digitalizada. Então, ela tem mais dificuldade, por exemplo, para interagir com o chatbot, ela às vezes não vai conseguir evoluir nessa jornada e a gente tem que considerar tudo isso, né? Ao mesmo tempo que se você tem, por exemplo, lá no Sudeste, você tem ali capitais que a pessoa já está muito acostumada a esse processo, a gente tem que considerar tudo isso, né? E de novo, aí você fala, pô, mas então a tecnologia é um inimigo nesse cenário? Eu acho que pelo contrário. É justamente por ter a tecnologia que a gente consegue identificar esse gargalo, ver aonde o cliente não está conseguindo evoluir na nossa jornada, tentar ali fazer uma alteração que vai trazer um benefício para esse cliente, realmente testar e ver se isso teve resultado, né? Então, eu acho que existe ainda um grande desafio para a digitalização e promover mais acesso à saúde para as pessoas, sim, tá? Obrigado. O Linik, acho que tem uma pergunta aqui que cabe muito bem ao que você já comentou, como você, só para o pessoal entender, tá? O Marcos, ele é a pessoa que orquestra junto com outras pessoas da Amor Saúde a implementação da tecnologia Civortex na visão de atendimento em várias
em cada uma daquelas clínicas que a gente está trabalhando e que a gente está, à medida que uma linha de tempo vai passando, que não dá para você fazer a implementação de 460 clínicas ao mesmo tempo, né? Então, existe uma capacidade humana para fazer esse tipo de coisa. Então, a pessoa que faz isso é o Lineker. E aí tem uma pergunta aqui, que é do Luan, que é o seguinte: como que é o treinamento do time para padronizar o atendimento? E aí, nesse sentido, como que você treina todo esse pessoal? Imagina, né? Cada clínica tem a sua regionalização, tem os processos que estão sendo padronizados, e padronizados no sentido de você ter uma experiência única, independente da região que você esteja, com a Amor Saúde. Então, se você está no Sul, ou está no Nordeste, ou está no Centro-Oeste, você, ao falar com a Amor Saúde, a experiência de jornada vai ser a mesma para todos. Por isso a questão da padronização é padronizar para o melhor, né? E como é que você está fazendo esse treinamento? Como é que isso funciona na prática, uma vez que você tem um público muito grande, são centenas de milhares de pessoas, né? Mais de 3 mil pessoas, basicamente, que trabalham diretamente nesse atendimento, e você, obviamente, vai aos poucos fazendo isso. Mas como é que você faz isso inicialmente e quais são as suas estratégias para manter isso vivo, né? Porque à medida que você vai embarcando mais clínicas, mais pessoas, a coisa é viva. Então você vai tendo mudanças. E aí, como é que você vai comunicando a mudança para cada vez mais pessoas? Beleza. David, esse aí foi um dos principais desafios que a gente teve aí, tá? E na verdade esse é um trabalho que a gente faz em conjunto, principalmente aí com o time de operações do Amor Saúde, né? De padronização nesse atendimento, tá? A gente chegou em uma conclusão que hoje, justamente por isso que você citou, eu tenho unidades em diversas regiões, é praticamente impossível eu realizar essa padronização de 100%, tá? Então, hoje a gente está bem próximo do 100%, mas cada região eu tenho, nem que seja mínima, aquelas suas particularidades, né? Seja ela pelo público, né? Então, a gente tem público que são bem da área, próximos à área rural, né? Então, quando a gente vai implementar um bot com agendamento automático, esse pessoal já tem um pouco mais de dificuldade, né? Não tem tanta familiaridade com esse tipo de comportamento, né? Então, eles já são mais do jeito tradicional, via ligação ou até presencialmente na clínica, tá? Mas a gente está tentando seguir uma padronização, né, para o cliente conseguir pelo menos ter essa percepção que é algo ali padronizado. Tá? E hoje esse treinamento a gente realiza ele de duas formas, tá? Então hoje a gente tem um Academy, né? Que a gente tem um portal de cursos, tá? Onde todos os processos do atendimento, eles foram gravados, tá? Então, assim, com telas da própria plataforma, tá? Então, assim, toda unidade nova que a gente inicia um processo de implementação, eles fazem um curso, a gente emite o certificado desse curso, tá? Explica toda a jornada do paciente, né? Então, quando ele está realizando esse treinamento, ele se coloca no lugar do paciente, ele praticamente simula como se fosse o paciente para ele ter essa experiência, né? Então, assim, a gente colhe bastante feedback e sempre que tem uma alteração nesse processo, a gente faz um comunicado ali, né, de forma geral para todas as unidades ali que está no nosso portfólio, né? Informa onde foi feita a modificação, por qual motivo foi feita essa modificação. E várias vezes a gente recebe esses pedidos, né? Então, olha, essa modificação aqui para minha cidade ou para minha localidade, ela talvez não seja tão interessante. Então, a gente avalia cada caso e tenta chegar sempre próximo ali daquela padronização, tá? Então, mas hoje, de uma forma resumida, né? Então, hoje a gente tem tanto treinamento ele ao vivo, né? Então, treinamento em sala mesmo, e também hoje uma base de conhecimento gravada fica disponível, né,
para todas as unidades consultarem sempre que for necessário, até principalmente pela rotação de pessoas que ocorrem lá no call center, né, que realiza os atendimentos ali dos pacientes. Esses treinamentos é para diversas áreas, desde a área de odontologia, desde a área do atendimento, desde a área de coordenação e gerência, tá? Para verificar tanto indicadores e como que está ali a percepção ali do paciente com dados de NPS e assim sucessivamente. O Lineker, até comentando nesse ponto que eu acho que é um gancho legal, fora toda a questão do treinamento, eu acho que um ponto importante é que a gente começa a enxergar o processo. Então, hoje, a gente consegue ali, por meio da ferramenta, enxergar todos os times de atendimento. Então, a gente consegue saber desde dados de produtividade, tempo médio de atendimento, ali, os dados muito relacionados a call center, né? O tempo médio de espera, tempo médio de atendimento, chamadas, tudo isso. Mas eu consigo olhar também para o time de atendimento. Quem atendeu os clientes, quais clientes foram atendidos, qual foi a satisfação no atendimento daquele cliente, enfim. Então a gente tem dados hoje para falar, olha, eu quero olhar para essa unidade que está com esse problema. O que está acontecendo? É um atendente? É um processo que precisa ser revisado? É alguma questão que a gente precisa atuar? Então a gente literalmente consegue enxergar esse processo. E aí fica muito mais fácil para você ter gestão em cima disso, né? De você conseguindo ter ali os dados e conseguindo trabalhar todas essas informações ali. Fora que uma vez que você entende ali, por exemplo, é uma unidade ou é um cliente, eu consigo ter todo o histórico do caso. Então, aquele cliente entrou em contato por que canal, o que, que ele trocou de informações com o atendente, o que, que foi resolvido. Além desse caso, quais outros casos ele já teve. Então, acho que isso facilita. Beleza, eu fiz um treinamento, eu fiz um onboarding, eu fiz uma implementação. Como que está sendo ali o pós-implementação, né? A operação assistida e depois o rollout. Então eu consigo olhar e entender se está tendo uma performance adequada a partir ali da própria ferramenta também, né? Poxa, bacana. A gente está chegando, infelizmente, ao final desse nosso bate-papo online, apesar da gente conversar sempre, mas geralmente a gente nunca conversa de maneira tão generalista, né? No nosso dia a dia, a gente acaba muito focado naquilo que é a missão que a gente tem para fazer e fala só daquilo. E hoje eu estou tendo a oportunidade de ouvir o Lineker de maneira geral, né? Apesar da gente conversar, a gente nunca conversou sobre isso, com você também, Marcos. E para chegar ali no finalmente, né? A gente está faltando 8 minutos aí para a gente encerrar. E a gente sabe que todo mundo, hoje em dia, tem uma agenda bem complicada no dia a dia. Então, eu quero agradecer vocês todos que estão aqui como audiência, tá? É muito bacana ter essa interação, ter essa conversa. Se aquilo que a gente falou para vocês aqui, né, ao longo desse bate-papo, então, é, eu desafio vocês a refletirem sobre como que as suas organizações podem começar ou continuar uma jornada de transformação digital na saúde. Pensem sobre isso, né? E se você quer entender um pouco melhor sobre como pode escalar isso, conversa com a gente, né? A gente está aqui à disposição, eu, o Lineker, tem uma turma bem grande aqui que conhece disso. E aí o Marcos até mesmo falou sobre uma questão interessante, que é a parte de quanto que o Civortex, eu vou falar dessa maneira, aí você pode me corrigir, viu, Marcos? Mas da leitura que eu faço da sua última fala cara, a plataforma ela tem nos ajudado a dar essa visão e a tomar decisões em relação a algumas coisas que nós precisamos fazer enquanto empresa. A minha leitura daquilo que você falou, necessariamente, está certo. Só que aí, de novo, só para a gente amarrar, né? Você que é a pessoa, uma das pessoas que lidera esse processo dentro da Amor Saúde, tem uma pergunta aqui que é anônima, que é o seguinte: que mudanças organizacionais são necessárias para implementar um atendimento mais ágil, que é o que eu vejo que vocês estão buscando, e eficiente em health techs? Boa. Eu acho que aí casa muito com o que a gente tem conversado desde o começo, né? Eu acho que é a digitalização e a integração sistêmica. Eu acho que não tem muito como fugir disso, né? Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a gente está falando de uma health tech, ou, por exemplo, de uma operadora de saúde, algo mais tradicional. Imagina que alguém entrou em contato com o seu call center ali. Essa pessoa ela quer fazer um agendamento. Antes disso, né? Vamos pegar o começo ali. Quem é essa pessoa?
eu já sei o histórico de informação dessa pessoa, ela já teve contato com a minha empresa, eu já tenho dado dela, o que que ela passou ali, qual que é o histórico. Então, basicamente, ou você vai ter uma sensação para o cliente de que ele entrou em contato, é a primeira vez que você está falando com ele. Então, quem nunca teve aquela experiência do call center, né? Você entra em contato, digita o CPF, passa por outro atendente, ele pede seu CPF de novo. Você, pô, acabei de passar essa informação. Então, Expliquei assim, tudo, né? passei tudo, estou passando tudo de novo. Então, primeiro passo, você tem acesso a essas informações, você já começa a conversa, parece que você já estava conversando com essa pessoa, você está continuando um assunto. Então, aí já torna um processo muito mais eficiente. Depois, beleza, o cliente ele quer fazer um agendamento, ele quer fazer ali alguma atividade com a sua empresa. Você tem alguma automação? Por exemplo, eu quero fazer um agendamento. Você já consegue agendar isso via sua plataforma? Você vai ter que pegar, dar um alt tab lá no seu sistema, fazer todo esse agendamento, buscar ali o prestador, ou até mesmo, por exemplo, o autoatendimento, que eu acho que é uma chave ali muito importante. Seja, por exemplo, para processos que você consegue disponibilizar para o cliente, ou até mesmo dúvidas que você consegue colocar uma IA ali e fazer a disponibilização da sua base de conhecimento para o cliente. Então, acho que trabalhando ali sempre essa questão do acesso a informações, automação de processos e também a gente trazendo ali o autoatendimento vai trazer muito mais produtividade para o time e também muito mais resultado ali e uma experiência melhor para o cliente, né? Marcão, e também a promover, né, uma cultura de inovação, né, dentro aí das organizações de saúde, né. Isso aí, por exemplo, pode ser feito através, por exemplo, de programas de treinamento, né, webinars, por exemplo, capacitação contínua, demonstrando aí os benefícios concretos, né, das novas tecnologias, né. Aí pode utilizar, por exemplo, através de pilotos ou até apresentação aí de cases de sucesso, né, trazendo resultados, né. E também é importante, né, garantir que as novas ferramentas elas sejam intuitivas, né? Então, esse é um principal ponto, né? Tem que ser bem intuitivo, de uma forma aí que facilita o trabalho ali dos profissionais, seja ele desde do pessoal da recepção até um médico, né? Ao invés ali de complicar mais ali o dia a dia do pessoal. Boa, exatamente, acho Ô, que. Lineker, Opa, desculpa, Precioso, te cortei. pode falar, Marcos, vai lá. A gente às vezes fala muito ali do investimento, está olhando muito para cima, né? Então a diretoria ali, enfim, quem são os decisores da empresa de você vender esse investimento. Mas é um ponto que ele precisa cascatear e chegar até o atendente. Então, porque no fim do dia, quem vai estar fazendo ali o atendimento é a pessoa que está sentada lá no call center, tem que ser. A gente falou da experiência do cliente, mas a experiência também, a interface, ele tem que ser algo intuitivo, fácil ali para ele utilizar e tem que cascatear tudo isso, né? Porque no momento que você implementou, para ele é uma mudança de um processo que ele já estava acostumado e fazia ali há alguns anos ou alguns meses, enfim, ele já estava habituado àquilo, né? Então, toda essa comunicação ali de convencimento, mostrando resultados, ele precisa cascatear desde os níveis mais altos da organização até ali quem está na ponta mesmo em contato com o cliente, né? Mesmo sendo ali, HealthTech normalmente já é algo mais horizontal, não é tão vertical como as operadoras tradicionais, mas não deixa de ser também um trabalho importante, né? O que eu ia falar anteriormente é, o papo tá bom, mas nós chegamos no final. Então, eu quero agradecer todos vocês que participaram desse nosso bate-papo, especificamente, tá? Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela oportunidade de nos ouvir. A gente gosta muito de conversar sobre o que a gente está fazendo aqui. Na verdade, a gente gosta muito do que nós fazemos. Eu posso falar isso em nome de todos aqui, porque eu os conheço. E a gente gosta de falar sobre isso, é algo que nos motiva, sabe? Fazer mais, fazer melhor, fazer a diferença na vida das pessoas. Quando a gente implementa um bot, quando o Amor Saúde ela muda um processo, não é necessariamente só uma questão de fazer algo, mas é de mudar a vida das pessoas, facilitando, melhorando, tá? Para a gente encerrar, eu queria deixar a palavra de encerramento, a mensagem final para o Lineker, para o Marcos. Eu acho que inicialmente você, Lineker, depois o Marcos, tá? Porque aí a gente segue a mesma ordem do começo para ficar certinho. Eu tenho toque. E aí a gente despede do pessoal e, claro, vão ter outros bate-papos. Nós, voltando, dia 22 de agosto agora, nós estaremos lá no evento da Starts. Então, se você estiver por lá, passa lá para conversar com a gente. Nós estaremos no stand, estaremos na feira, a gente pode continuar esse papo lá e a gente pode marcar outras bate-papos. Inclusive,
Dois pontos. Se vocês tiverem sugestões de tema, podem, neste momento, mandar aqui agora no QA, nessa caixinha aí de perguntas, tá? Que a gente vai pegar isso. Eu também sei que tem algumas perguntas que nós não respondemos, e aí o nosso time de marketing está coletando todas essas informações para aquilo que é direcionado para o Lineker ou para o Marcos, tá? A gente vai responder essas perguntas e voltar para essas pessoas de uma maneira escrita, por e-mail mesmo, mas a gente não vai deixar de dar as respostas, é porque realmente o tempo não dá. Lenick, sua mensagem final, por favor. David, cara, gostaria de agradecer o bate-papo seu e do Marcão, tá? Agradecer aí o pessoal que ficou com a gente aí até no final. Cara, a hora voou, né? Foi, foi bem rápido, né? Agradecer o pessoal aí que participou, que mandou as perguntas. E espero aí que os insights, né, de hoje que a gente comentou aqui inspirem aí, né, vocês em novas iniciativas, né? Principalmente na área de tecnologia, para melhorar aí a experiência do cliente de vocês. Obrigadão. Boa. Também, David, agradecer também, falar que eu fico à disposição aí, pessoal. Quem quiser entrar em contato, comentar um pouquinho mais da experiência que a gente está tendo, seja na Amor Saúde, seja com essa parceria ali com a Civortex, eu acho que estou super à disposição. Também o convite aí para vocês acompanharem no Health Innovation Day, vai ser muito legal. A Beatriz e o Léo vão trazer ali, são os nossos diretores apresentando ali todo esse processo, trazendo ali mais insights que vão ser bem legais aí para a gente acompanhar. Agradeço a você, Marcos, pelo seu tempo, pela sua disposição, a Amor Saúde pela confiança que tem no Civortex e por ter nos escolhido. Ao Linick, por ser meu companheiro de trabalho aí de tanto tempo. Obrigado por tudo, Linick. Obrigado por esse bate-papo aqui. E agradeço a todos vocês. Desejo aí uma boa manhã, uma quinta-feira muito bacana e que fiquem com Deus e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau para vocês. Valeu, gente, Abraço, até até mais, mais. pessoal.